Olá, eu sou Estela Rossato e bem-vinda ao meu canal. Aqui nós falamos sobre fé, psicologia positiva e neurociência. Nós estamos agora falando sobre a série Indignos. E o vídeo de hoje nada mais é do que os 7 pecados capitais. Você sabia que os 7 pecados capitais não estão na Bíblia? Vem comigo, espero que goste. Olá, bem-vindo ao vídeo 7 pecados capitais. Você sabe quais são os 7 pecados capitais? E você sabe de onde surgiu isso? Ou você acha que está na Bíblia? Tá escrito quais são os 7 pecados capitais? São esses, porque é a partir deles que vem todos os outros pecados. O que você acha? Deixa eu te contar. Já vou acabar com grande parte do mistério. 7 pecados capitais não existe na Bíblia. Não existe esse conceito de 7 pecados capitais. E quais são? Para quem não assistiu o filme com Brad Pitt, Os 7 Pecados Capitais, que por sinal é um filme muito bom, antigo, mas sensacional. Vou te contar quais são. Os 7 pecados capitais são o orgulho ou soberba, tem vídeo, vou deixar na descrição já. Avareza ou ganância, aquela coisa do amor ao dinheiro, de ser mãozinha, também tem vídeo sobre o dinheiro que traz ou não felicidade, vou deixar na descrição. Preguiça, inveja, luxúria, gula e ira. Ira eu vou deixar por último porque tem um negocinho específico a respeito dela. Se você for reparar nos 7 pecados capitais, a ira, que a gente também muitas vezes vê como raiva, é a única delas que é uma emoção humana. E aí que eu já vou trazer o spoiler, não é nem spoiler, né? Já vou acabar com grande parte da curiosidade. Os 7 pecados capitais, você sabia que ele não está escrito na Bíblia? Não existe 7 pecados capitais na Bíblia. Os 7 pecados capitais são esses porque a partir desses. Não. Os 7 pecados capitais foi um conceito montado por teólogos e oficializado pelo Papa Gregório. Pois é. Então foi algo institucionalizado para facilitar o que é pecado de fato, dado que na Bíblia não tem uma parte especificada falando do que é pecado. Fala das obras da carne versus os frutos do Espírito, falar o que não herdarão os reinos dos céus, mas não tem uma listinha, né? Então, para facilitar a vida, criou-se essa listinha. O Papa Gregório, ele chegou a ser prefeito romano, ele veio de uma família aristocrática romana, se converteu a família inteira para o cristianismo. Depois ele se consagrou para o monastério de Santo André, chegou a servir em Constantinopla. Lá teve grandes embates teológicos, porque existe a igreja de latina e a igreja grega, que tem diferenças teológicas, e ele foi canonizado como santo. Então, um pouquinho aqui de quem foi o Papa Gregório e o porquê que por que foi montada essa lista, né? Vamos falar então um pouquinho agora de cada um dos 7 pecados capitais. Soberba, ou tão famoso orgulho, que hoje inclusive nós não sabemos mais se o orgulho ele é considerado bom, se ele é considerado mal. Bom, pelo cristianismo ele sempre foi considerado mal. Pela psicologia positiva a gente vê que depende, porque o orgulho ele vence a vergonha, então ficou algo meio confuso nos dias de hoje, por isso eu sugiro fortemente que vocês assistam o vídeo Orgulho que está aqui na descrição. Mas quero trazer uns versículos para você e por que o orgulho precede a ruína, por que o orgulho é considerado mal. Vamos ver o que a Bíblia diz? Em Provérbios 16:18 diz assim: a soberba precede a destruição e a altivez o espírito e a queda. Você sabe que tem muitos coaches também, ou livros de administração, que podem dizer isso em diversas maneiras diferentes, que diz que quando a gente acha que a gente já chegou no estágio máximo, e é isso que o orgulho faz, a gente acha que a gente é bom, que a gente é superior, nós paramos de nos preocupar, nós abaixamos as nossas defesas e nós paramos de melhorar. E é aí que, falando numa versão empresarial, vem o concorrente e passa a perna na gente. Então, trazendo uma maneira prática de como o orgulho precede a ruína, né? A gente esquece que a gente precisa amar o próximo, porque a gente se acha, a gente começa a tratar os outros com diferença. E quem somos nós nesse mundo sozinhos? Nada, nem ninguém. Né? Então, acho que essa é a maior lição. Mas vou trazer mais um versículo para vocês. Jeremias 9, de 23 a 24 diz: assim diz o Senhor, não se glorie o sábio em sua sabedoria, nem o forte em sua força, nem o rico em sua riqueza, mas quem se gloriar, glorie-se nisso, em compreender-me e conhecer-me, pois eu sou o Senhor e ajo com lealdade, com justiça e com retidão sobre a terra, pois dessas coisas que me agrada, declara o Senhor. Vou trazer também um do Novo Testamento, né? 1 Pedro 5,5.
Semelhantemente, jovens, sejam submissos aos mais velhos, sejam todos humildes, uns para com os outros. Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graças ao humilde. Gente, nessa vida a gente não sabe de nada. Tudo pode fazer assim, ó. Como a gente viu, pode estourar uma guerra de uma noite para outra. Pode acontecer uma catástrofe. A gente pode ter um derrame e morrer dormindo. Não adianta a gente se orgulhar que a gente não tem controle de nada. Deus tem controle de tudo. Então sejamos submissos a Deus, obedecendo eles em amar ao próximo, em servir ao próximo. Essa foi a maior lição que Jesus nos deu. Ok? Então, ticamos. Orgulho, assiste o vídeo. Agora vamos para o segundo. Avareza. Avareza ou ganância, ou amor ao dinheiro. Mais uma vez, ser ambicioso é algo ruim? Quando a gente fala de ganância ou avareza, a gente vai falar também ambição. Querer crescer é ruim? Não, não é. Então, por que ganância é algo ruim, né? Ou que seria avareza, de você não querer gastar? Isso não quer dizer você otimizar o seu dinheiro ou ser mais econômico. Bom, a Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Veja só, o amor ao dinheiro. E aí entra a ganância, você querer ser mais rico, você querer... A ganância, ela acaba sendo tanto uma questão de você querer controlar a sua própria vida, ou seja, você acha que se você tem, você não precisa depender de Deus porque você tem um controle, e isso é ilusão. Como você também querer mostrar para os outros que você pode, que você tem, que você é mais... Então, até ela esbarra sempre um pouco nessa questão do orgulho, da vaidade, né? E, de fato, a gente sempre tem aquela coisa, mas é impossível você ser feliz... num estado miserável, num estado de fome, doença, guerras. Existem diversos estudos sobre isso. E existe também, vou te contar uma outra coisa, uma coisa na psicologia que se chama estado basal. Não importa quão bem a gente viva ou quão mal a gente viva, nosso cérebro, ele se regula depois de um tempo. Então a gente pode sofrer, mas depois ele volta no nosso nível de felicidade. Se fica feliz, depois tudo aquilo de bom que você tem, você volta pro nível de felicidade mesmo tendo muita coisa. Então, o dinheiro, ele não é a solução da nossa vida. Mais uma vez, é colocar nossa confiança em Deus. Deus diz para tudo que fazermos como se estivesse fazendo para Ele, fazer o nosso melhor, trabalhar fazendo o nosso melhor. Nós nos darmos para Deus e para a sociedade. Logo, o nosso amor não tem que estar no dinheiro, no que a gente recebe ou no que a gente vai conquistar, mas em quem a gente é e no que a gente faz. Olha só. Também deixo para vocês aqui, dinheiro traz felicidade? Sim ou não? Todas as ironias e comprovações ou não, vou deixar aqui na descrição os vídeos que também tem bastante base científica e histórica para vocês comprovarem. Vamos lá. Terceiro. Inveja. Quem nunca sentiu esse sentimento? Bom, um dos 10 mandamentos é não cobiçar o que é do próximo. Nada mais é do que inveja. Então isso aí a gente já tá desde o Velho Testamento. Por causa de inveja nós matamos, nós roubamos, nós difamamos. Inveja é um sentimento muito complicado, mas ele é um sentimento também humano. Isso quer dizer que todo mundo já sentiu em algum momento, ou vai sentir. E é engraçado que nós podemos ter inveja até de quem tem menos do que a gente. Às vezes a gente tem a inveja da alegria de alguém, da família de alguém, da cor do cabelo de alguém, sei lá. E é muito louco, porque daí a gente volta também um pouco da questão do orgulho e agora pra inveja, que sim, como que a gente vai invejar coisas que Deus dá pra cada um? Por exemplo, cor de pele ou cor de olho, ou dons e talentos, porque cada um tem um, mas eles podem ser invejados. Então, Deus fala pra gente como que tentar com o que a gente tem, pra gente ser agradecido, pra não cobiçarmos do que é do outro, e investir os nossos talentos da melhor maneira possível. Não é pra você ficar triste porque você tem um talento e outro tem 3. É investir o seu um talento ou os seus 3 talentos. Percebe aí a pegadinha? E aproveitando na inveja, eu já vou ir também para preguiça, como 4º item aqui na minha listinha dos 7 pecados capitais. No Novo Testamento tem um versículo que ele é muito forte, que ele diz assim: quem não trabalha, que não coma. Tem gente que é folgada. Tem depressão, tem. Mas tem gente que é folgada. Se puder fazer o mínimo possível, vai fazer o mínimo possível. E ela tá bem com o mínimo mesmo, e não quer trabalhar pra pagar conta, e é isso aí. Não quer produzir, não quer investir os seus talentos. Isso é preguiça. Quer dormir mais um pouquinho, porque é gostoso, sabe? Ficar assistindo Netflix o final de semana inteiro. Pra que eu vou estudar? Pra que eu vou investir no meu intelecto? Pra quê?
Pra quê? Só que daí essa pessoa não cresce. E quando essa pessoa deixa de ter as coisas e o outro tem, qual que é outro pecado que vai surgir aí? Muito provavelmente a inveja. Complicado, né? Um tá meio que ligadinho no outro, né? Bom, depois da preguiça nós vamos para a gula. Gula. É engraçado, né? Porque a gente cansa de ver nas igrejas, não sei o que, aquelas campanhas do que é pecado ou que você vai pro inferno. A gente sabe quais são os primeiros que eles vão acusar, né? Mas ninguém fala da gula, né? Que a gente tem que cuidar, que nosso corpo é templo do Espírito Santo. Vou trazer até uns versículos aqui pra você, porque parece que é mentira. Mas não é mentira. Olha o que tá escrito aqui em Filipenses 3,19. O destino deles é perdição, Deus deles é o estômago e tem orgulho do que é vergonhoso, eles só pensam nas coisas terrenas. Em Provérbios 23, 20 a 21 diz assim: não se associe com quem se embriagam com vinho, nem os que se empanturram com carne, pois o beberrão e o glutão acabarão na pobreza e a sonolência os vestirá de trapos. Provérbios 23, 2. E põe uma faca sobre a sua garganta se você tem grande apetite. Eu já vou emendar a gula com a luxúria, tá? Mas são coisas diferentes. Vou trazer os versículos aqui da luxúria para vocês, mas vou juntar as duas juntas. Por quê? Em Colossenses 3,5 diz: portanto, façam morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês: imoralidade sexual, impureza, paixão, os desejos maus e a ganância que é a idolatria. Efésios: entre vocês não deve haver nem sequer menção de imoralidade sexual, nem qualquer espécie de impureza, nem de cobiça, pois essas coisas são impróprias para os santos. Vejam aqui que o problema não é o sexo, principalmente o sexo no casamento, não é, igual alguns falam, questão de posição e etc, e regrinhas do que pode ou não pode, deve ter dentro de moralidade sexual, sei lá, mas não é esse o ponto. 1 João 2,16. Pois tudo que há no mundo, as cobiças da carne, a cobiça dos olhos, a tentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. É legal esse 1 João 2,16, né, porque fala que tudo que há no mundo, as cobiças da carne, e aí que eu falo que tá junto, né, a glutonaria e a luxúria, elas são muito coisas carnais que nós satisfazemos fazendo algo, né? Então, comendo... Até de ter a expressão, né? Comer, que feio, né? Comida ou alguém, sei lá, que horror, gente. Desculpa, mas é verdade. Estamos falando de pecados capitais, vamos ser realistas, né? Então, são obras da carne, coisas que a nossa carne, ela precisa de limites, ela precisa ser adestrada, né? A gente não é que nem cachorrinho que vai em tudo, né? Vai pulando, vai... Enfim, vocês entenderam. Então, temos sim que controlar a nossa carne, alimentar o nosso espírito para que nós possamos evoluir, crescer e servir bem a Deus. E é só assim que nós vamos poder também ter uma família estruturada, né? E confiar nas pessoas. O sexo, ele envolve muitos riscos, ele envolve muitas doenças. Comer também envolve muitas doenças, mas o sexo, ele envolve trazer vidas que podem ser muito prejudicadas, doenças literalmente fatais, de uma maneira talvez a mais curto prazo do que na glutonaria. Lembrando que a glutonaria também vai trazer, você pode ter maior chance de infarto, colesterol, os grandes malefícios da obesidade, né? Tem casos extremos, enfim. Recapitulando então: soberba, orgulho; avareza, ganância; inveja, gula, luxúria e preguiça. E a gente consegue juntar a soberba, a ganância, a inveja aqui na cabeça, coisas que a gente imagina, que a gente potencializa, que a gente idealiza, e a preguiça, a gula e a luxúria na carne, nos nossos desejos, a gente se entregar ao prazer, ao estar com vontade de ficar na cama e dormir curtindo, literalmente aquela preguicinha, de comer o quanto quer até passar mal, e de andar pulando a cerca por aí, fazendo coisas que não agradam aos olhos de Deus, que não vão construir famílias saudáveis e relacionamentos saudáveis. Agora a gente vai pro último, a ira. Ira vai ser aqui o meu último da lista dos 7 pecados capitais. Eu discordo que a ira deveria estar na lista dos 7 pecados capitais. Pelo menos a raiva. A ira aqui nessas listas de 7 é o único que é considerado uma emoção humana, né? A raiva, ou o ódio, E nenhuma emoção humana, a meu ver, pode ser considerada pecado. Você tem que se permitir sentir, entender o que está sentindo. Os sentimentos, eles são sinalizações de que algo está acontecendo, ou de errado, ou de certo, ou para onde ir. E a ira, ela
traz uma energia, a ira, a raiva, ela traz aquela coisa que a gente faz o inimaginável, né? Aquela descarga de adrenalina no corpo, assim, você consegue literalmente defender o seu filho de um bicho feroz. Isso está dentro da ira. E eu quero provar para vocês aqui com versículos bíblicos. Talvez, na hora que eles colocaram em ira, eles pegaram um versículo específico, que diz assim, Colossenses 3:8. Agora, porém, abandonem todas essas coisas, ira, indignação, maldade, maledicência e linguagem indecente a falar. Eu acho que aqui em Colossenses 3:8, que fala abandonem a ira é quando você reage irado, né? Quando você é uma pessoa impulsiva à ira, reativa, né? E você acaba fazendo besteira. Porque de fato a ira ela traz essa energia. Mas olha como que vem as outras passagens. Em Efésios 4, de 26 a 27 diz: no furor, não pequem, não se ponha o sol sobre a sua ira, nem dê lugar ao diabo. No furor, na sua raiva, não pequem. Então, não é que você está pecando em sentir. Você pode vir a pecar pelo que você está sentindo. O mesmo a gente poderia dizer na questão da luxúria. Você ter um desejo sexual, você ter... é saudável, né? Mas como aplicar isso em qual situação são coisas diferentes. Provérbios: quem é tardio em irar-se é de grande entendimento, mas quem é precipitado em mostrar indignação revela insensatez. Quem é precipitado em mostrar indignação. Em Tiago diz assim: meus amados irmãos, tenham isto em mente, sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se, pois a ira do homem não produz a justiça de Deus. Tardios para irar-se. Jesus, quando viu um bando de gente vendendo no templo, fazendo aquilo, um comércio, saiu derrubando mesa. E Jesus nunca pecou. Então, a ira não é um pecado. Você sentir raiva não é um pecado. É importante você sentir raiva com a injustiça e querer fazer algo a respeito. Isso é saúde. Você não querer sentir raiva, você não querer sentir as coisas, isso não é humano, isso não é de Deus. Isso é uma mentira para te oprimir, para aceitar coisas que não fazem sentido nenhum. Então, sentir raiva, sentir indignação faz parte do ser humano, é saudável e é um sinal. E a gente tem que usar esse sentimento para mudança. Mudança interna, mudança de você, mudança de um cenário, mudança do mundo, mudança de atitude. Ok? Agora, você irar e pecar, eu fiquei irado e matei a pessoa, aí você pecou. Não porque você irou, mas porque você matou. Percebem a diferença? Então, esses foram os 7 pecados capitais. Espero que tenham entendido que eles não são bíblicos, mas eles são referências baseados em versículos bíblicos. Tem sim o seu fundo, o seu grande fundo de verdade. A ira não é um pecado, isso é um erro muito comum e as pessoas se oprimem e se abafam constantemente por causa disso, gerando culpa que não é necessário ter, mas é o que você faz com essa energia, esse quase um superpoder que Deus nos dá, sabe, esse gás, para realmente poder mudar uma situação injusta. Espero que tenham curtido, espero que tenham gostado. Deixe um comentário de vocês, assistam o vídeo de orgulho, esse dinheiro traz felicidade. É bem bacana, dá pra aprender bastante coisa. Deus abençoe vocês. Um grande beijo e até a próxima. Quase esqueci, gente, não esquece de curtir e seguir. Beijo!